Então, nós temos que esclarecer toda a verdade, irmãos. Como igreja, nós temos que deixar bem claro. Por quê? Porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, isso não é um chavão para ficar aí na boca de quem nunca quis o Evangelho, quem nunca aceitou o Evangelho, quem nunca recebeu a fé em Cristo Jesus. Não é para isso. Conhecereis a verdade vos libertará, é para isso aqui, ó. Expliquem, pregadores, a verdade. Vocês não querem ser doutores? Vocês têm um inquiridor da alma de cada um que está sobre a terra. E com direito legal, porque entregou lá no Éden. Mas perdeu esse legado em Cristo Jesus. Mas para que se tenha perdido mesmo, para que o diabo tenha perdido isso, esse direito sobre as almas em Cristo Jesus, é preciso que você faça o que João ensinou. O único Salvador, Jesus de Nazaré. Para conhecer a salvação e para ser salvo, é necessário que se passe por essa porta que é Jesus. João 10 também diz isso. Em nenhum outro há salvação, está escrito em Atos dos Apóstolos. Então você precisa, e nós precisamos, compreender e entender que lá no Éden nós recebemos um inimigo terrível, que a função dele é essa: matar e destruir, e está fazendo com muita ousadia e liberdade na terra hoje o diabo, principalmente no Brasil, matando, roubando e destruindo juntamente com seus demônios. Por isso é que nós devemos entender e compreender as obras de Satanás. Está bem clara na Bíblia. Precisamos esclarecer e ensinar quem são os orixás, quem são os caboclos, quem são os guias, quem são as pombagiras, quem são elas. Existe isso aí mesmo? Existem espíritos imundos, caídos, vencidos por Cristo Jesus. E pode ser vencido pelo crente, se nascer de novo, se se arrepender e se tornar novas criaturas. Assim sim, pode vencer ao diabo. Então Jesus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, para revestir da armadura de Deus, nós precisamos ter comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus. Abram comigo aí em Romanos 13, no capítulo de número 13, versículo de número 12, da carta de Paulo aos Romanos. Vamos conhecer e vamos buscar entender essas armaduras que Paulo está nos dando aqui pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nos revestir contra Satanás. Satanás não brinca, nunca brincou e nunca vai brincar. Uma vez que a função é matar, roubar e destruir, ele vai fazer isso, tenha ser humano na terra. Ele diz aqui o versículo de número 11: e fazer isso, conhecendo o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, a fé que nós aceitamos é a fé em Cristo Jesus, não é aquela fé que você recebeu por tradição dos seus pais, que Pedro fala na sua carta. Então, quando você recebe uma fé daquela e está vivendo nela, e você conhece a Cristo, você precisa trocar. Por quê? Porque a fé em Cristo Jesus consiste em novo nascimento. Se não existe essa fé do novo nascimento, continua na velha vida que outrora existia antes de conhecer o Evangelho, então você não mudou. A fé é a mesma. Então você precisa vir para o Evangelho, para Cristo, para receber uma nova fé em Cristo Jesus e ser um novo homem, para que possa estar revestidos do poder de Deus. Então Paulo está dizendo aqui aos Romanos, ou melhor, desculpe-me, é o 11, e fazer isso, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Ô igreja, vai despertar do sono nunca mais? Mulher é homem dentro da igreja e homem é mulher dentro da igreja? Como funciona? Por que isso? Porque as mulheres se vestem igual ao homem, os homens que vestem igual a mulher dentro da igreja?
É assim que se reveste do poder de Deus? É assim que vocês querem contender aí fora com as outras pessoas? Mas nunca vocês vão ter êxito, não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque Cristo não opera na injustiça, irmãos. Ou você é justificado pela graça, pela fé em Cristo Jesus, ou você é um mundano disfarçado dentro da igreja. Está nas mãos do destruidor, que é Satanás. Quem não anda por fé em Cristo e de acordo com a sua disciplina, anda por transgressão da lei e desobedecendo a Cristo, obedecendo o transgressor. E assim está a igreja. A igreja vendida ao paganismo, vendida ao pecado. O povo acha que igreja é entrar lá dentro. No catolicismo, adorar a Maria, adorar quem quer que seja, e diz que isso é igreja. Você adora quem você quiser, é o seu direito, problema seu. Mas não diga que Cristo está nisso, querido, porque Cristo não habita nisso. Então vem os crentes para a igreja, dizendo para adorar a Deus, e vai adorar os ídolos gospel, vai adorar a política, vai adorar isso, vai adorar aquilo, e diz que está adorando a Deus. Para de ser falsos e mentirosos. Isso não consiste com o reino de Deus, não combina com o reino de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das obras da luz. Como é que eu me revisto das obras da luz e rejeita as obras das trevas? O que é uma obra das trevas? Irmão, tudo aquilo que você faz pela carne é obra das trevas, e a obra das trevas vai cair nas mãos de Satanás. Então, por que Satanás designou esses espíritos do mundo, como eu acabei de falar de pombageiras? Porque quando você abre os seus olhos e vai olhar para aquilo que não convém, você está contribuindo com elas. Por exemplo, a mulher que deixa seu marido para olhar para o marido das outras, você está dando lugar para quem? Você está dando lugar para elas, a pombageira que está aí para matar, roubar e destruir. A mesma coisa é o homem, deixa sua mulher para olhar para a mulher dos outros. Você está dando lugar para quem, meu querido? Você está dando lugar para o diabo. Paulo diz que não é assim que se reveste da glória de Deus, é exatamente ao contrário, rejeitando isso. E o que mais se aplica hoje dentro da própria igreja? Por um acaso não é isso? Em todos os lugares. Com mulheres cristãs, infelizmente, mulheres cristãs dessa posição. E olha que não é pouco não. São muitas. Aonde? Em todo lugar por onde anda. É só sair do dia e entrar na noite. A noite aqui é a displicência, a falta de vigilância, o descomportamento cristão, a falta de oração, de jejum, de vida no espírito. Isso é estar de noite, ou seja, dormindo, acordado, no sono da iniquidade, da desobediência a Deus. E assim vai a humanidade, e assim vai se diz mulher cristã, e se aprofunda em tantas coisas, homens e as mulheres que se diz cristão, até em bebidas. Homens que não aguenta ver uma mulher bonita, se tiver com a saia curta então, mas ele é crente, e daí? A mulher está lá na igreja, ele faz isso. Chega no trabalho, faz a mesma coisa. Mesma coisa as mulheres. Na igreja é assim. O seu comportamento é péssimo, espiritualmente falando. Quando chega no trabalho é o mesmo jeito, não pode ver um homem. Absurdo. E quem gosta disso? É isso que acabei de falar. Paulo disse: principados e potestades, hóstias espirituais da maldades, nos lugares celestiais. São elas, pombageira, Exus, está aí para matar, roubar e destruir. A função delas, por que sete saia? Porque é para atrair, é para que todos o cobicem, chama de bonito, de bonita, encanta. Essa é a função dela, desse espírito imundo. Quando a mulher sai da presença de Deus, sai do caminho de Deus e se entrega a isso, principalmente se é casada, esquece marido, esquece igreja,
é levada por essas concupiscências e vai dar lugar para quem? Para a pombagira. Com razão ela vai matar. Espiritualmente falando, quem está nessa posição já está morto espiritualmente. Falta vir a morte física, para depois esperar um lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a função do diabo. E por isso Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E quando o pregador não prega assim, por quê? Porque o pregador que é covarde, está devendo para Satanás, está no mesmo pecado, ele não vai falar. Como ele vai ter coragem de falar se ele está a mesma coisa? Então, revista-se da justiça e da santidade, e assim fale o que manda a palavra de Deus, e o Espírito Santo manda você falar, se é que tem o Espírito, né? O Santo de Deus. Então ele diz aqui: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? Eu conheço o espírito imundo, eu conheço os demônios, eu conheço o inimigo, eu sei o que é errado, por isso eu não vou praticar o que é errado. Eu sei o que é justo. O que é justo é ser fiel a Deus em primeiro lugar e ser temente a Deus em tudo, obedecendo em tudo, servindo em tudo, orando, jejuando, perdoando, amando. Isso é se vestir das armas da luz. Querem fazer isso, igreja? E assim que estáis? Como se comporta na igreja hoje? Não dá para ver, ou melhor, não dá para pregar vendo o que está acontecendo e achar que não está acontecendo nada, e fingir que não está acontecendo nada, e dizer para os irmãos: estamos salvos, vamos morar no céu. Que céu, irmão? Versículo 13: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em orgia e dissoluções, nem em contendas e invejas. Olha que coisa terrível. Olha só que negócio tremendo. Tem inveja de tudo. Não quer se revestir da graça, minha querida, para se livrar do inferno? Tem gente com passo já no inferno. A Bíblia, a palavra vem, exorta, fala, prega, mas ela finge que não é com ela. Tem homens já com o pé no abismo, tem mulheres já com o pé no abismo. Foge disso, a prostituição está aí, você vai morrer. Mas ela não quer sair, ele não quer sair. Qual é o fim? Fogo e enxofre. Por que, meus queridos? Não brinque com Deus. O apóstolo Pedro diz na sua carta que um pecado, depois de ter conhecido o Evangelho, um pecado leva o homem à porca, como a porca lavada e o cão no vômito, ao despojador de lama, ou seja, condenado. A carta aos Hebreus diz que depois de terem feito a vontade de Deus, voltou outra vez, mais uma vez, para os rudimentos que era antes. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, senão uma certa expectação horrível de juízo eterno e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Queridos, não brinque com a igreja. O camarada comete 2 adultérios e quer entrar no céu. Não, mas eu me arrependi. Não vai por esse princípio, que a palavra não diz isso. Mulher comete 3 adultérios e disse que tem o Espírito Santo e quer morar no céu. Vai não, querida, seu lugar é fogo. Tem que se arrepender enquanto há tempo. Se tem tempo, se arrependa. Mas se o tempo vem, exorta Deus, chama e ela não quer, como é que fica? Vai ser condenada. Porque Deus chega e dá exortação para a igreja e diz, como ele fez para Éfeso, as 7 igrejas da Ásia. Ele chega e dá para eles um recado, diz, irmão, fala para eles. Eles têm que vir o mais rápido possível. Se demorar, não vai ter salvação. Venha logo. Essa igreja de Éfeso foi uma que Jesus disse.
E o que é pior é que Jesus ali, quando fala para a igreja de Éfeso, ele diz para ela: se vocês não deixarem as obras de Jezabel, eu vou ferir vocês e os filhos de vocês. Então as pessoas estão brincando de igreja, achando que está lá dentro da igreja. Errei, amanhã Deus perdoa. Errei, amanhã Deus perdoa. Você está enganado, queridos. Ah, mas é 70 vezes 7. 70 vezes 7, você com você. Você com seu irmão. Não Deus com você. Cristo não morreu 7 vezes 7 vezes para te perdoar. Foi só uma. Pecou? Pecou. Foi chamado pelo Espírito Santo. O profeta chegou lá, o pastor chegou lá. O Davi, por exemplo, quando pecou, que errou, o profeta chega e diz: Davi, a situação tua é essa aqui, e acabou, rapaz. Ele disse: eu peguei contra o Senhor, agora pode deixar o Senhor fazer o que ele quiser. Eu quero o perdão. Foi uma vez só, foi só um recado. Então Deus vê a pessoa no pecado, manda que o servo dele avisa a pessoa. Então chega lá: mulher, ó, a vida para você está assim, 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 assim. Você precisa sair disso. Fala uma vez, ela não vem. Fala duas, ela não vem. Fala três, ela não vem. Fala quatro, ela não vem. Fala cinco, ela não vem. Vai servir de quê, irmãos? De escárnio, de vergonha no meio da sociedade e de destruição na mão de Satanás. Se enchendo de toda sorte de males. Porque isso é o fim. Jesus disse quando expulsou aqueles 7 espíritos, aqueles 10 espíritos, ou melhor, quando ele curou aqueles 10 leprosos, ele disse para os seus discípulos, quando encontra aquele gentio, aquele publicano, aquele estrangeiro lá, aí Jesus pergunta para os seus apóstolos assim: quantas pessoas eu curei da lepra ali? Eles falaram 10. E por que só esse voltou? Só esse estrangeiro voltou para glorificar Deus? Só ele está salvo. E quando o espírito imundo sai da vida do homem, anda por um lugar árduos, vazio, não tendo lugar de repouso, porque são perdidos, são caídos, vaga nas regiões celestiais, sem ter repouso. Então eles ficam procurando lugar. Expulsou eles, foi embora. A pessoa veio para Cristo, mas a pessoa voltou de novo ao mundo. Esses 7 espíritos piores, ou melhor, esse espírito imundo volta e traz com ele 7 espíritos piores. Daí está: pombagira 7 saia, pombagira 7 marido. Se cuide, minha irmã, se cuide, meu irmão. Você está com o pé na destruição e ouve o recado de Deus e não quer ouvir? Pois o seu fim será o mesmo de Satanás. O recado é dado todo dia. Olha, Deus diz que é para você fazer assim, assim. Deus fala, Deus confirma, Deus dá prova, Deus mostra. Irmãos, Deus está confirmando tudo para a igreja nesses tempos. Deus está dizendo tudo para a igreja nesses tempos. E dizendo aos irmãos: irmãos, acorde. Para aqueles que colocou a igreja na política, desperta. Olha o que está acontecendo. E a igreja não está nem preocupada, os líderes não estão nem aí. Está falando para os padres não estão nem aí. Está falando para os pastores, eles não estão nem aí. Está falando para os bispos, eles não estão nem aí. Continua oferecendo o que Deus nunca ofereceu. Continua fazendo cura que Deus nunca fez lá dentro. Continua mentindo e enganando o povo e dizendo que isso é verdade. Mentiras e mais mentiras. E Deus avisa na igreja, a igreja não quer. Você está de olho no muchacho aí, meu querido, dentro da igreja? Pula fora logo. E você, minha querida, está de olho no muchacho aí, que não é seu marido? Desperta logo. Vem para o Senhor. Antes que ela te pega, quem? O espírito imundo. Recebe exortação todo dia? Deus já trouxe revelações? Já, mas quem revelou foi minha irmã. Quem me revelou foi fulano. Aí você não acredita. Quando Satanás pular no seu pescoço e colocar os 7 demônios em cima do seu lombo, aí você acredita. Aí você vai dizer a verdade. Só que é tarde demais, viu, queridos? Desperta. Desperta. Antes que você se acabe na mão dele. Paulo está dizendo aqui, ó. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das obras, das armas da luz. Como é que eu me revisto das armas? Que eu me afasto das obras das trevas, as concupiscências, os desejos exagerados, os olhares imprudentes, sem controle.
Vê uma mulher de calça, então, com aquela calça apertada que está aparecendo tudo, deixa de ser crente na hora. É no trabalho, é no ônibus, é no trem, em qualquer lugar. Ele bate o olho, deixa de ser crente na hora, é na rua, do mesmo jeito. Você não tem mulher em casa, não? Não, então procura uma em casa e controle, meu querido. Você não tem marido em casa, mulher? Então chega no trabalho, não pode ver o bonitão. Já se entrega de corpo e alma. É esse aqui o meu príncipe. Assim está a humanidade, assim está a igreja. Infelizmente, a igreja. E a mulher? Como diz o mundo, é a gata borralheira, né? Que assim como esse provérbio que diz, está lá em casa, como uma lagartixa na parede, né? Mulher, faz isso. E ela, sim, senhor. E fazendo, e ele lá de olho nas outras, atrás das outras. Concupiscência, desejos fortíssimos que ele não consegue controlar. A mesma coisa é ela lá no trabalho, ou aonde ela anda. E o marido lá, trabalhando, batalhando para dar conta do recado, para cuidar dos filhos, para cuidar dela. E o que ela faz? Ela ia. Vai cair nas mãos de quem? Se cuida, 7 sai e 7 maridos. Sem falar os outros que nós falaremos nos próximos vídeos, viu? Paulo está dizendo, vista-se das armas da luz. O diabo não tem receio em atingir ninguém. O diabo não tem respeito pelo ser humano em nada. Se não respeitou nem a Cristo, nem o Filho de Deus, por que ele vai respeitar o ser humano, hein? E às vezes, queridos, nós como pregadores, vamos trazer para os irmãos, dar o recado de Deus com tanto cuidado, com tanto amor. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Hoje mesmo, antes desse vídeo, dessa live aqui, irmãs vindo perguntar sobre isso, sobre tudo o que acontece. Mas irmãs que quer a verdade, porque quem quer viver nas suas concupiscências não aceita nem pregação como essa. Ela escuta e cai fora. Não quero ouvir isso. Paulo disse que esse tipo de pessoa já tem comichões nos ouvidos. Quem colocou? Satanás. A palavra entra, passa direto, porque ela quer essa vida que ela está levando, de prostituição e de destruição. Não quer ouvir mais. O Espírito chama para o conserto. Não quer ouvir. Ela prefere a lascívia e as concupiscências. Com razão, ireis para o lago que arde com fogo e enxofre, sem contar o sofrimento que tem que pagar ainda nessa vida. Porque o ser humano está pensando que é só isso, só lá no lago de fogo que vai sofrer. Não fique pensando nisso. Pense que inferno é aqui. Inferno é aqui. Lá no lago é o fogo. É para queimar o inferno que você viveu aqui. E por que vive isso? Porque não quer obedecer o amor da verdade. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria. Glutonaria que é bebedice. Cervejinha gospe, né, apóstolo? Champanhe gospe, né? Aí ele diz aqui, o 14: antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo está falando de carne aqui. Podemos trazer isso para um corpo físico humano, mas em primeiro lugar, a carne é símbolo do pecado. Desejos exagerados. Concupiscência representa isso. Portanto, meus queridos, ainda há tempo, ainda há dia ainda. Dá sim para se arrepender. Dá sim para revestir do poder de Deus. A igreja está nesse pé, tá? Todas elas. Mas ela pode voltar sim aos princípios e você pode fazer isso. E andar como Paulo está dizendo aqui aos Romanos e aos Efésios, para que você tenha uma vida íntegra e correta diante de Deus. Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir, não vai parar com as suas obras. Vai fazer sempre. Esse é o objetivo dele. Satanás não tem prazer no ser humano.
Satanás não tem prazer no homem, Satanás não tem alegria com o homem. Esquece isso. Mas essa área aqui, aquela área dali, esses aqui, esses guias de lá, tem nada disso. A aparência deles daria-se a enganar ou a dizermos que seria o bem. Mas lá na frente, você percebe o mal, você vê o mal. Vim deles, estive com eles e não tenho receio nenhum de dizer a verdade, porque sei quem são. Então, é preciso que você, eu e todos nós nos vistamos da graça e da verdade do Evangelho. Vamos orar agora nesse momento? Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu disseste em Tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E para conhecer essa verdade eu preciso andar contigo, Senhor. Eu preciso andar na Tua palavra. Para eu me revestir das Tuas armaduras, eu preciso conhecer a verdade e preciso andar nela. Eu preciso me revestir tomando todos os cuidados com que o Senhor me diz na Tua palavra, porque o meu adversário não brinca em serviço. Eu preciso compreender e entender como igreja que quando eu recebi a fé em Cristo Jesus, eu determinei, declarei ao mundo espiritual e também ao físico que eu tenho um adversário assassino e terrível, matador, que é Satanás. Mas declarei para os céus e a terra, para todo o universo e todas as regiões celestiais, que eu tenho um Deus que se assenta num trono de glória e que nunca perdeu uma batalha e que jamais perderá, e que diz a mim todo dia: não temas, eu sou contigo, te farei um vencedor, em mim sois mais que vencedor. Pode dizer ao fraco: eu sou forte. Portanto, meus queridos, você não vence porque você não quer, você não sai dessas concupiscências, mulher, porque você não quer, você não sai dessas concupiscências, homem, porque você não quer. Você ouve o recado de Deus e você não quer ouvir. Mas Deus, Tu nos dá todas as armas, Tu nos exorta, Tu nos ensina, Tu nos fala e Tu nos dá o livramento, porque Tu és um Deus de livramento. Pai amado, Pai santo, abre os meus olhos do entendimento, porque eu não posso pregar aos outros e ser reprovado, o meu castigo será infinitamente maior. Eu preciso pregar e viver, meu Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és e serás bendito eternamente pelos Teus feitos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor com que derramaste por nós na cruz do Calvário. Ó Filho bendito de Deus, nos ajuda e nos dê sabedoria. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, Senhor. Salva os nossos jovens, salva os velhos, Pai, os idosos, os aposentados, que quando chega nessa época é tanta amargura no coração deles, por ver o quanto é injustiçado pela liderança política, Pai. Deus, mas Tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra. Tu vê e contempla todas as coisas. Justiça e juízo é a base do Teu trono. As Tuas mãos se estenderá e Tu farás justiça. Tu farás justiça ao órfão, ao necessitado e a cada um, punindo quem tem que punir, ou para a morte, ou para o arrependimento e a vida. Tu és Deus. Senhor, abençoa, Senhor, os enfermos nessa hora. Salva nessa hora os que estão também nos presídios. Salva nessa hora os viciados. Meu Deus e meu Pai, no crack, na cocaína, na K9, todo tipo de droga, na cachaça, que é a mesma coisa. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Tu não nos chamou para a condenação, para ser cidadãos dos céus. Foi para isso que Tu nos trouxe. Tu não trouxe esse homem, meu Deus e meu Pai, para ser um cobiçoso de torpe e ganância, um adúltero que não se controla, que as suas concupiscências não deixam de se controlar, principalmente na área sexual. Aonde quer que ele esteja, Tu trouxe ele para que ele proclame o Teu reino em sabedoria, em justiça e em verdade. Assim Tu fez com as mulheres, não foi para isso. Oh meu Deus e meu Pai, lá no seu trabalho, quando veio um homem, Tu trouxe ela para Te servir e ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor, onde quer que ela puser a planta dos seus pés. Mas Satanás, que é perito nessas áreas, tem feito isso. Resgata, Pai, alcança, Pai,
e traz de volta para o teu reino, Senhor, para que te glorifique em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os lares, os casamentos, abençoa o homem do campo, abençoa o lavrador, abençoa o agricultor, o pecuarista, Pai. Abençoa as nossas autoridades constituídas por leis militares e civis. Abençoa, Pai, as nossas autoridades. Justiça e juízo contra os políticos, Pai, que é isso que eles precisam. Em nome de Jesus. A essa igreja, Pai, que não quer sair do paganismo, a sua liderança não quer sair do paganismo, pune para que haja justiça, pois foi assim que tu fez com as 7 cartas, ou com as 7 igrejas da Ásia, está lá as 7 cartas, tu deu punição para que eles pudessem se arrepender. Então dá a punição para que eles possam se arrepender e venham te servir, Pai. É o que eu te peço, Deus. E desde já agradeço, hoje e para sempre. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Redentor. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.